dia, pessoal, tudo bem? Hoje a gente encerra esse ciclo de aulas de espelhos esféricos da parte teórica. Agora a gente vai para a parte de exercícios. Na verdade, eu tenho dito para vocês fazerem os exercícios simultaneamente a cada aula, para vocês irem evoluindo, está no cronograma. Mas a parte teórica ela se finaliza hoje e eu queria retomar alguns pontos da aula anterior, onde a gente parou falando sobre análise, estudo analítico do espelho. Então eu já meio que preparei alguma coisa aqui, já que a gente já tinha evoluído na última aula, para que a gente só relembre algumas coisas. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu comecei na última aula, o final da última aula, foi a respeito do estudo analítico. Então, para fazer isso, eu preciso do referencial gaussiano. E aí, como eu já tinha feito com vocês, eu coloquei aqui já preparado esse referencial para a gente não perder tempo. Eu quero fazer uns exemplos com vocês. Vamos lá, primeira coisa. O referencial gaussiano, ele diz respeito a que tipo de análise a gente tem que fazer no espelho côncavo ou convexo, no espelho gaussiano, para poder utilizar as equações desenvolvidas por Gauss. Ele descreveu matematicamente o estudo dos espelhos baseado em um certo tipo de análise, baseado no seu referencial. Daí a importância da gente saber colocar os sinais corretos de acordo com o que ele propôs. Então a primeira coisa é o seguinte: o referencial gaussiano ele não é necessariamente não são os eixos cartesianos. Eu tenho que levar em consideração o lado positivo como sendo o lado na frente do espelho. Então, como eu coloquei o meu espelho virado para a esquerda, é porque o lado positivo está na esquerda. Se eu colocasse o espelho virado para a direita, o meu lado positivo estaria na direita. Fiquem atentos a isso, para que vocês tenham um espelho gaussiano analisado de forma correta. O lado positivo é o que está à frente do espelho. Quanto à vertical, o lado positivo é para cima, negativo para baixo, sempre. Tá? E por que isso é importante? Porque quando a gente começa a analisar, tem alguns fatores importantes. Por exemplo, distância do objeto até o espelho. Essa distância, que a gente chama de P, ela influencia na distância da imagem ao espelho, que é o pelinho. Então, e também influencia no tamanho da imagem, que é o I. Então, se você souber a posição que o objeto está, tem como você descrever a imagem como sendo maior, virtual, direita, invertida, de cabeça para baixo, invertida, virtual, direita, menor, enfim. E outra coisa que importa, as características do espelho. Qual é a característica do espelho? Se ele é um espelho curvo, ele pode ser mais curvo ou menos curvo. Isso vai ser definido pelo quê? Pelo raio da esfera que gerou o espelho. E o que caracteriza esse raio? O foco. Se o foco é pequeno, é porque o espelho é muito curvo. Se o foco é grande, o espelho é pouco curvo. Tá? E outra coisa importante, eu fiz essa análise aqui para o espelho côncavo. E se eu fizesse para o convexo, no mesmo referencial? Por exemplo, imagina que o convexo está aqui, ó. O referencial seja esse: na frente do espelho positivo, para cima positivo. Então estaria assim, ó. O P é positivo, que está na frente do espelho. E como é que seria o foco do espelho convexo? Ele estaria atrás do espelho. Se ele está atrás do espelho é porque o foco do convexo é negativo. Ou seja, toda vez que eu estiver falando do espelho côncavo, a distância focal, que é o Fzinho, a gente vai tratar como número positivo. Quando eu estiver falando do convexo, o foco vai ser negativo. Da mesma maneira, quando eu falo de imagem real, a imagem real é sempre construída na frente do espelho, fora do espelho. Se a imagem real está fora do espelho, quer dizer que ela tem o pelinha positivo. A imagem virtual está dentro do espelho, então o pelinha é negativo. Por quê? Porque ele está atrás do espelho. Da mesma forma, o I, o tamanho da imagem. Se o objeto é real, ele está de cabeça para baixo, então é negativo. Se o objeto é virtual, está de cabeça para cima, então é positivo. Certo? Isso aqui é muito importante, porque esses sinais eles estão diretamente relacionados com as equações que a gente vai utilizar. Equação de Gauss e aumento linear transversal. Então eu coloquei aqui, até marcando 1, 2, 3, 4,
que são as 4 equações que a gente vai utilizar sempre. A equação de Gauss, eu passei na última aula, ela relaciona foco, que é o espelho, P, que é o objeto, e P', que é a imagem. Então relaciona objeto, imagem e espelho. É uma das equações mais importantes da ótica, na reflexão e na refração, vocês vão ver também. Então ela vai ser muito utilizada aqui para frente. O aumento, ele descreve a imagem. Então, por exemplo, o espelho ele pode gerar uma imagem maior ou menor. Quantas vezes maior ou quantas vezes menor é essa imagem? A primeira equação de aumento, que é a equação 2 aqui, ela fala, aumenta I sobre O. Se o I é 10 e o O é 5, quer dizer que a imagem foi o dobro do tamanho do objeto. Então o aumento ela não tem unidade de medida, ele não tem unidade de medida. O aumento é um múltiplo. Se o aumento é 3, é porque a imagem é 3 vezes maior. E assim por diante. Só que o aumento ele é muito importante porque ele descreve tudo sobre o espelho que você está usando. Por exemplo, digamos que o aumento de um espelho seja 2, positivo, tá? Não precisa colocar, mas quando coloca só 2, é porque eu estou falando de mais 2, né? Positivo. O sinal, ele só tem uma função no aumento: descrever se a imagem é direita ou invertida de cabeça para baixo, né? E o número em quantas vezes ela é maior. Então pensem comigo. Nesse primeiro caso, a imagem é direita porque é positivo o aumento. E é o dobro do tamanho porque o aumento é 2. Isso quer dizer o seguinte, ela é direita, toda imagem direita é virtual. A imagem, então é dentro do espelho. Imagem direita é virtual. Se ela é virtual e maior, só tem um caso. O único caso de espelho que gera esse tipo de imagem é o quinto caso do espelho côncavo. Porque imagem virtual só pode ser convexo ou côncavo. O convexo só pode gerar imagem menor e o côncavo imagem maior. Então eu já sei que esse espelho aqui é côncavo. E eu sei que está no quinto caso de imagem. É só olhar lá na última aula. Aí se o aumento for menos 2, quer dizer que a imagem vai ser menor? Não. O menos indica sentido da imagem. Isso quer dizer que se a imagem é menor, ou se o aumento é negativo, quer dizer que a imagem é de cabeça para baixo. Se ela é de cabeça para baixo, é porque a imagem é real. E só pode gerar a imagem real o espelho côncavo. E ela é menor e o dobro do tamanho. Quais são os casos que geram imagem... invertida e o dobro do tamanho. Quais são os casos que geram imagem real, invertida? Primeiro, segundo e terceiro. O primeiro caso gera uma imagem menor, o segundo caso uma imagem igual, o terceiro caso uma imagem maior e real. Então esse aqui é o terceiro caso, espelho côncavo. Certo? Então dá para saber tudo antes de fazer qualquer cálculo. Por isso é importante saber as características. Pense nisso. E o último exemplo, se o aumento for mais 1/3. Logo de cara, vamos ver se vocês estão acompanhando. O espelho é convexo e só tem um caso. Por que ele é convexo? Positivo quer dizer que a imagem é direita. Se ela é direita, ela é virtual. Virtual só tem 2 casos. Ou o espelho convexo ou o quinto caso do côncavo. 1/3 quer dizer que ela é 1/3 do tamanho. Ela é menor. Se ela é menor, apenas o convexo gera imagem menor e virtual. O côncavo não consegue gerar essa imagem. Correto? Então é isso. Eu numerei 1, 2, 3, 4. São as 4 equações que a gente vai utilizar. Qual que a gente vai utilizar primeiro? Não importa, gente. Toda e qualquer questão. Você olha os dados, escolhe qualquer uma das equações. Qualquer equação que te possibilitar resolver a questão, tá certo. Todas elas são compatíveis para a mesma situação do espelho, certo? Então vamos mostrar isso para vocês. Eu comecei já a resolver a primeira aqui só para ganhar tempo. Eu queria resolver essa e mais outra como exemplo. Então tá aí, ó. Um objeto de... Essa aí tá no capítulo 6, tá? Do SME2, exercício 196. Um objeto de altura 5 centímetros está apoiado no eixo principal a 50 centímetros do vértice de um espelho esférico côncavo. Ele já falou o tipo de espelho, né? Com distância focal 40. Então, sempre bom fazer o desenho. Cuidado, hein? Se o foco... Cadê o foco aqui? Perdi minha caneta aqui.
Se o foco vale 40 e a posição da imagem é 50, eu tenho que colocar de maneira compatível com o desenho, coerente, né? Então, quer dizer que o objeto está depois do foco. Tá? E aí, letra A, ele quer descobrir qual é a distância da imagem. Qual é a equação que eu vou usar daquelas quatro? Qualquer uma. Mas como eu tenho o foco e tenho o P, para descobrir o P' ficou fácil. Então eu vou usar a equação de Gauss. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre o foco, que é 40, é igual a 1 sobre P, que é 50, mais 1 sobre P'. Essa fração pode passar para lá subtraindo. Então eu tiro o MMC, pode ser 200. 200 por 40 dá 5. Menos 200 por 50 dá 4. É igual a 1 sobre P'. Quando eu tenho uma fração de cada lado, eu posso inverter os dois lados. Quer dizer que o P' vai ser igual a 200 centímetros. Faz sentido falar que é 200 centímetros aqui no P'? Faz. Por quê? Porque esse aqui é 40, aqui é 40, o centro está a 80. Lembrando que o raio do espelho é 2 vezes o foco. Quando eu estou com o objeto entre o centro e o foco, a imagem tem que estar depois do centro. Ou seja, tem que ser uma imagem a uma distância maior do que 80 centímetros nesse caso. Então faz todo sentido. A resposta está exata. Letra B, galera. Vamos lá. Só tirar aqui porque está me atrapalhando esse contador aqui. Não sei se aparece para vocês, mas enfim, vamos lá. Letra B, determina a altura da imagem em centímetros. Gente, a altura da imagem é o I. Então eu posso pensar logo de cara nisso aqui, ó. A altura I sobre O. Eu tenho o valor do O, mas para descobrir o I, eu tenho que saber o A. Então vem para cá. O A, ele também pode ser menos P' sobre P. Eu posso usar qualquer uma, como eu falei para vocês. Como eu tenho o P' e o P, dá para descobrir o A e depois jogar na primeira equação. Então vai ficar assim, ó. O A vai ser igual a menos P' dividido pelo P, que é 50. Isso quer dizer que o aumento é menos 4. Ah, professor, isso quer dizer então que ela é menos, é porque ela é de cabeça para baixo, porque ela é virtual. Eu já tinha desenhado assim. E 4 porque ela é 4 vezes maior. Então eu volto para cá. Menos 4 é igual a I sobre O. Quanto vale o O? 5, né? 5 centímetros. Sendo assim, I vai ser igual a menos 4 vezes 5 dá menos 20. Se alguém perguntar qual é a altura da imagem, é 20 centímetros. Mas qual é o I? Menos 20. O I é o dado da descrição do problema ótico. O comprimento da imagem é sempre positivo, porque o comprimento é uma medida de comprimento. Então, cuidado. Se alguém perguntar qual é o comprimento da imagem, 20 centímetros. Mas qual é o I da questão? Menos 20, porque ele é de cabeça para baixo. O I, ele traz duas informações. O menos, indicando se é invertido à direita, e o 20, indicando o comprimento. Certo? Então, como ele perguntou aqui, determinar a altura da imagem, a altura é 20. O I é menos 20. Ficou claro isso? Fornece a classificação da imagem. É uma imagem real, invertida e maior que o objeto. 4 vezes maior, né? Como a gente acabou de ver. O menos quer dizer que é invertida. Certo? Para ficar um pouco mais claro, vamos para a última questão. Ele fala o seguinte, ó, deseja-se projetar a imagem do objeto real sobre uma tela usando um espelho esférico. Ele não falou qual espelho, mas se ele falou, cadê aqui, que vai projetar, a gente só projeta o que está fora do espelho. Se está fora do espelho é porque é uma imagem real. Se é imagem real, quer dizer que é um espelho côncavo. Só o espelho côncavo pode projetar na tela. Imagem virtual do convexo fica dentro do espelho, então tem como projetar, tá? Objeto sobre uma tela usando um espelho esférico que dista 6 metros dessa tela. A distância do espelho até a tela é 6 metros. Então pensa bem, eu tenho aqui um espelho, aí eu quero projetar essa imagem numa tela. Essa tela está a 6 metros do espelho. Se eu vou jogar a imagem na tela, quer dizer que essa distância é o P', a distância da imagem ao espelho.
Então a distância da tela ao espelho é o P'. Por quê? Porque eu quero projetar a imagem. Então essa aí é a posição da imagem. Vértice. A distância entre o objeto e o espelho é de 25 centímetros. A altura do objeto de 2 centímetros. Tá lá. A distância... Ixi, ele não falou o foco, né? Então não sei se o foco está aqui antes ou depois, mas enfim. Vamos lá. O fato é, tem um objeto aqui, que ele tem 2 centímetros de altura, ele está a 25 centímetros de espelho, e vai gerar uma imagem que está a 600 centímetros de espelho. A imagem vai estar aqui. Se ela é maior ou menor, eu não sei, tem que ver. Qual tipo de espelho? Côncavo ou convexo? Côncavo, porque só tem imagem real no côncavo. Determina a distância focal do espelho. Bom, vamos descobrir o foco. Equação de Gauss. 1 sobre foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vai ficar assim então, ó. 1 sobre foco é igual. O 600, ele pode ser o MMC, né? Não tem problema. Então, vamos fazer a conta aqui. Ficar mais fácil. 600 por 25 vai ficar 24. Aqui vai ficar 24 mais 1. Posso inverter os dois lados. Então o foco vai ser 600 sobre 25, que vai dar 24. 24 centímetros é o foco, positivo porque ele é côncavo. Tá? Determine a altura da imagem e informe se está a imagem direita ou invertida. Ela é invertida porque ela é real, eu já sei disso. Tamanho da imagem, mesma coisa da questão anterior, I sobre O, mas eu não tenho um aumento, então eu vou fazer menos P' sobre P. O menos P' é menos 600, o P é 25, quer dizer que o aumento é menos 24 centímetros. Se o aumento é menos 24, quer dizer que o I sobre O, que é 2, então o I vale menos 48 centímetros. A altura da imagem é 48, o I é menos 48, porque indica que ela é invertida. Então, menos 48 indica que a imagem tem 48 centímetros e ela ainda é invertida. Lembre-se das unidades de medida, como ali na distância de 6 metros eu tive que colocar 600 centímetros. Certo, galera? Obrigado pela atenção. Façam as tarefas. Próxima aula tem atividade para vocês fazerem, tá bom? Valeu, pessoal.